me lembrem, tá, gente? Se de repente eu esquecer de gravar, para não ficar sem gravação lá, depois o pessoal que não consegue entrar acaba não conseguindo assistir a aula, tá bom? Então, me lembrem, se eu não lembrar de pôr para gravar aqui, manda uma mensagem para mim aqui no chat para eu lembrar de pôr para gravar. Agora está gravando, até para a gente poder contextualizar. Então é importante falar, por exemplo, que quando eu falo do temporal, né? Então aqui a gente conversa sincronamente, nós estamos conversando em tempo real. Mas eu poderia, por exemplo, isso vai virar um vídeo e esse vídeo vai virar uma conversa assíncrona, né? Onde o aluno, vocês vão assistir no momento que vocês acharem mais adequado e vão fazer as atividades propostas no momento que achar adequado. É um modelo hoje que vem se aperfeiçoando e vem tendo aí seus frutos por conta da qualidade que vem trazendo. Então, a distância transacional, ela é basicamente um pilar da EAD dentro do contexto de educação à distância, tá? Por quê? Quando a gente fala, então, da distância física e temporal, surge um novo espaço, entre aspas, pedagógico e psicológico, que ocorre de uma forma diferente de comunicação, né? Então, é uma nova transação. E esse novo espaço que é criado aí dentro do EAD, o Michael Moore, ele chama isso de distância transacional. Então, para a distância transacional, ela não interessa a distância, por exemplo, física entre eu e vocês, entre o professor e o aluno, e nem mesmo entre os próprios alunos, se os alunos estão no mesmo lugar ou não, não importa, tá? Mas o que importa, sim, são as relações pedagógicas e psicológicas que são estabelecidas dentro do EAD, dentro da educação à distância. Portanto, independente da distância espacial ou temporal, os professores e os alunos, eles podem estar mais ou menos distantes, tá? Do ponto de vista transacional. Um dos pontos essenciais aí para determinar a distância transacional no projeto EAD é o grau de interação entre alunos e professores. Né? Eu não sei ao certo se vocês terão alguma disciplina em EAD, né? Eu não sei ao certo aí se algum outro semestre vocês terão, mas um dos pontos aí essenciais para isso, para a educação à distância funcionar, é exatamente o grau de interação entre aluno e professor. Né? Então, tem um jornal aí grande dos Estados Unidos que chama Three Types of Interaction, né? É um artigo que foi publicado lá em 1989 num importante jornal chamado American Journal of Distance Education. E o Moore, ele fala um pouquinho sobre essas relações entre alunos, professores, entre os conteúdos, através de 3 tipos principais de interação. E quais são os 3 tipos principais que ele entende que existe de interação na EAD? É o aluno-professor, o aluno-aluno e o aluno-conteúdo. Então, nós temos esses três tipos de interação, e aí, nós, como professores e como futuros educadores, nós precisamos imaginar e pensar como criar mecanismos para que esse tipo de interação aconteça. Ok? Então, tem uma pessoa também chamada Terry Anderson, que também, em um outro jornal, aí, num livro chamado Handbook of Distance Education, em 2003, ele também amplia um pouquinho essa perspectiva de Moore da parte de interação, incluindo mais 3 tipos de interação, que é professor-professor, professor-conteúdo e conteúdo-conteúdo. Então, vejam que hoje nós temos aí um grau de interação tanto do aluno com o professor, do aluno com o próprio aluno, o próprio colega, o aluno com o próprio conteúdo. E agora a gente já está falando também de 3 novos tipos de interação, que é do professor com o outro professor, o professor com o conteúdo e o conteúdo com o conteúdo. Então, a gente tem todos os atores da EAD trabalhando dentro de um único lugar e todos eles se conversando para criar sinergia e as interações entre todos eles. Tá certo?
Então, a interação entre aluno e professor, ela fornece motivação e feedback aos alunos. Quer dizer, o custo desse tipo de interação, ele cresce proporcionalmente ao número de alunos. Né? Então, existe um papel no EAD chamado design instrucional. Esse design instrucional, ele desenha o curso EAD e planeja atividades assim, treinando os professores, nesse sentido. Então, a ideia é que o professor, ele crie modelos de motivar e dar feedback para os alunos, a fim de que eles não fiquem, nesse momento, por exemplo, com um isolamento transacional, um isolamento onde ele não consegue conversar com ninguém e tirar suas dúvidas e ser motivado para que ele possa continuar a fazer. Né? Será que eu estou no caminho certo? O papel desse professor, desse aluno traço professor, né, desse aluno professor, ele é a interação que você oferece como forma de motivação e feedback aos alunos. A interação aluno-aluno, ela caracteriza-se e denomina-se, né, o nome que é dado para ela é aprendizado colaborativo e cooperativo. Então, envolve aí o aspecto social da educação. Ela gera motivação e atenção, enquanto os alunos aguardam aí um feedback dos próprios colegas. Então, essa interação também desenvolve aí o senso crítico do aluno e também a capacidade de trabalhar em equipe. Então, é muito importante essa interação aluno-aluno, né? Por quê? Para que vocês possam criar uma automotivação, criar uma atenção maior dentro do trabalho que está sendo desenvolvido e, assim, criar uma interação e desenvolver o senso crítico e a capacidade de trabalhar em equipe por meio dessas atividades, tá certo? O fórum, por exemplo, que nós fizemos nas outras semanas lá, aquele fórum, por exemplo, é uma atividade aluno-aluno que caracteriza ali, dependendo da questão que eu faço com o meu aluno, eu mostro se dá para desenvolver o senso crítico e a capacidade dele trabalhar em equipe por meio dessa reflexão que eu estou fazendo dentro lá do ambiente educacional, tá certo? Um outro tipo de interação é do aluno-conteúdo, né? E aí, com as tecnologias modernas, em particular a internet, né, que nós vimos anteriormente que a internet se popularizou e ela começou a tomar conta de todo esse cenário, né? A gente pôde desenvolver conteúdos de diversas formas, né? Então a gente conseguiu diversificar o formato de conteúdos. E o que nós temos hoje, por exemplo, como conteúdos que podem ser usados para interação aí entre professor-aluno, também interação entre conteúdo-aluno. O que eu tenho? Eu tenho o som, o áudio, né? O texto, imagens, um vídeo, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso pode hoje, ainda pode customizar, né, personalizar o conteúdo do qual você deseja interagir e, inclusive, contribuir para o aperfeiçoamento do material utilizado nos cursos, né? Então, quando eu tenho um material lá, eu tenho que entender que ele não é um material final, ele não é um material terminado. Ele vai se construir ao longo do conhecimento dos alunos com o professor e com o conteúdo. Isso tudo cria-se um arcabouço onde o conteúdo ele é produzido, ele é desenvolvido por meio de todos esses atores. Tá certo? Então, agora a gente vai falar do professor. Então, eu tenho lá também o professor com relação ao conteúdo, né? E o movimento e a aplicação de conteúdo por professores tem se tornado um dos elementos essenciais da educação à distância. Tá? O objeto de aprendizagem, que é o exercício, é o material que vai ser visto, ele deve ser desenvolvido por professores que devem também desempenhar um papel primordial de design instrucional, daquele cara que faz o exercício, que modela isso para a internet. A tendência é que os sistemas de produção de conteúdo online tornem-se cada vez mais amigáveis, né? Então diminuindo aí o tempo e o esforço do professor para criar atividades e produções para os seus alunos, né? Hoje, o que nós temos
no mercado funcionando? Você tem várias ferramentas, né? Então, nós vimos aqui, a professora Edilane vai mostrar também várias ferramentas, vocês têm feito trabalhos aí conhecendo algumas ferramentas. Todas essas ferramentas, elas podem ser utilizadas de uma forma singular, de uma forma única para determinado conceito. A tendência, e aí mais algum tempo, a gente vai começar a perceber que vai existir dentro do ambiente virtual de aprendizagem do próprio aluno, essas opções de interatividade, onde é criado esses exercícios sem precisar externamente você trazer recursos de terceiros, né? Recursos de sites por aí. Você consegue trazer todo esse conteúdo para dentro do seu ambiente virtual e dali partir para o ensino diretamente por lá, sem precisar ficar pendurando nada dentro do sistema. Tá certo? Uma outra, então, frente que nós temos é a do professor-professor. Né? O que o professor ele pode fazer para colaborar com a interação ao aluno, né? Com a interação no EAD. Então, as redes, né, a internet, ela tem possibilitado oportunidades muito singulares e sem precedentes de interação entre professores e professores, que encontram nos colegas, né, entre os professores, fontes de assistência e insights pedagógicos, construindo assim, constituindo comunidades físicas e também, muitas vezes, comunidades virtuais. Então, quando a gente fala em professor-professor, você perceba que dentro, por exemplo, do seu Facebook, dentro do seu Instagram, dentro do seu YouTube, você começa a perceber que existe ali grupos, pessoas interessadas em insights pedagógicos, em metodologias ativas, em informações para poder entregar ao aluno, e isso tudo, as redes, nesse caso, né, as redes sociais, a internet como um todo, possibilita oportunizar esse tipo de trabalho, né, que anteriormente nós não tínhamos, né? O professor que era professor da disciplina, ele não tinha como ter, por exemplo, um feedback ou uma ajuda de outro professor explicando determinada atividade. Imagine que eu apliquei uma atividade para o meu aluno, para vocês, e vocês, eu senti a dificuldade que vocês não conseguiram responder determinada pergunta. Ok, isso é muito legal. Se eu puder compartilhar isso com outros professores, né? Então, a gente entende aí essa interação professor-professor como um outro fator muito predominante na hora de você ter aí uma educação à distância num formato qualitativo. E as comunidades, elas são as principais aí, os principais modelos, os principais mecanismos para que isso aconteça de uma forma prática. Tá certo? Nós temos ainda o modelo conteúdo, né? Então, esse daqui é o modelo, talvez, mais complexo de todos esses que nós falamos. Por quê? Alguns programas hoje, a gente está falando de programas semi-autônomos, né? Proativos, adaptativos, que já utilizam, por exemplo, o recurso de inteligência artificial. Quer dizer, esses aplicativos, entre aspas, né, eles podem recuperar informações, operar outros programas e tomar decisões, e monitorando aí os recursos de rede. Como, por exemplo, um programa pode atualizar automaticamente as referências sobre determinado tema durante um curso, mantendo uma bibliografia dinâmica. Então, a gente entende que no futuro, né, e não no futuro muito longo, no futuro onde vocês vão estar dando aula, né, os próprios professores, vocês criarão e usarão recursos de aprendizagem que se atualizam e evoluem continuamente através da interação com os agentes inteligentes, por exemplo, com o professor, com o aluno. Então, os sistemas, eles estão caminhando e tendem a ter uma maneira de aprender com os nossos perfis, né? Com as nossas dúvidas. Então, quando eu pergunto para o sistema compreende e arquiva aquilo para quando outra pessoa perguntar, o sistema entregar aquela informação para aquele que fez a pergunta, tá certo?
Então, nós temos esses tipos de interação, né? Então, a gente falou de aluno-professor, aluno-aluno, aluno-conteúdo. Depois a gente falou de professor-professor, professor-aluno e professor-conteúdo, tá certo? Minto, falamos também de conteúdo. Então, todos esses modelos são modelos de interação, onde o aluno é a figura principal, mas outros atores também trabalham para um pró do aluno que vai estar lá na ponta assistindo essa aula, vendo esse material e aprendendo com esse material ao longo aí da sua jornada acadêmica. Então, de novo, esses tipos de interação, né, eles podem ocorrer sincronamente ou assincronamente. Então, quando eu estou falando de interação, eu posso ter uma interação que ela é ao vivo, que nem agora. Respondam agora a questão que eu estou colocando aqui na tela. Pum. Então, isso é síncrono. Vocês têm que fazer agora, porque estamos todos aqui, estamos online e vamos fazer agora. E eu tenho também o assíncrono, que é quando eu deixo, por exemplo, um fórum. O fórum a gente trabalhou, tem um fórum que eu criei hoje lá para nós conversarmos. E esse fórum, ele é assíncrono, porque você pode responder em um momento oportuno, você não precisa responder ele agora, nesse momento, para poder ser avaliado e trabalhar e aprender dentro desse fórum, tá certo? E o fórum que eu dou o exemplo é um dos exemplos de gênero de comunicação que a gente pode usar. Tá? O legal da EAD é que a gente pode combinar diversos gêneros. Eu posso trabalhar, por exemplo, com videoconferência, com salas de bate-papo, com um fórum, com outros tipos de comunicações, né? Comunicações mais rápidas, mais lentas, umas comunicações mais arquivadas, mas eu tenho condição de fazer muita coisa separando aí os tipos e os gêneros de comunicação que eu quero usar, tá certo? Então, a combinação planejada, quando eu planejo isso entre essas diferentes formas de interação, aí sim eu consigo gerar um resultado rico de educação à distância. Eu consigo ter um resultado muito rico de EAD. E a gente pode ainda lembrar, né, da interação, e não é a de menor importância, com as equipes de suporte de EAD, né? Que a gente não falou aqui, nós não estamos falando no suporte do EAD, mas, por exemplo, na Fundação UNEAD, né, cujo eu sou coordenador, ele tem um papel fundamental também no apoio do aluno à utilização da ferramenta, à utilização do sistema como um todo, né, a entender e conversar com os professores que não estão conseguindo interagir com os alunos, né, conversar com os alunos. Então, isso tudo funciona e vale a pena ter, justamente para gerar uma qualidade, aí, um trabalho mais rico para nossa EAD institucional, EAD da faculdade que for trabalhar com isso, tá ok? Muito bem. Então, as experiências pedagógicas, né, é o que tem sido hoje realizado mundialmente aí, né? Então, a gente tem a possibilidade de criar locais de aprendizagem mais lúdicos e ricos, né? Como, por exemplo, vamos falar do Second Life, lá que tinha o bonequinho, onde o cara entrava dentro de um avatar, e ele dentro desse avatar ele podia andar pelo mundo, conversar com as pessoas por meio do boneco. Tudo isso era feito pelo Second Life, né, algum tempo atrás. E aí isso gera um grau de imersão, né, do usuário, um grau de imersão da pessoa que está fazendo, e o conteúdo acaba se tornando mais rico, o conteúdo acaba se tornando mais adequado, e o aluno acaba entendendo melhor aquele conteúdo por conta dessa imersão que ele tem para a realidade virtual, né, para a realidade aí do Second Life, por exemplo, que é difícil você reproduzir, por exemplo, isso dentro de ambientes virtuais tradicionais. Os ambientes virtuais tradicionais, eles são ambientes que você tem os materiais, você tem lá os fóruns, você tem as aulas, mas você não tem essa terceira dimensão,
você não tem, por exemplo, essa realidade virtual, essa realidade aumentada. Tudo isso são experiências novas que vêm acontecendo e nascendo para o EAD e que vão ser embarcadas dentro de algum ambiente virtual, tá? E falando ainda um pouquinho do Second Life, né, ele foi desenvolvido em 2003, né, por uma empresa norte-americana chamada Linden Lab. É um mundo virtual 3D, se vocês não conhecem, né, ele é inteiramente criado por seus habitantes. Então você vira um avatar lá dentro e você cria esse ambiente todo dentro desse sistema do Second Life, né? A comunicação entre os avatares lá funciona através de conversações por chat, né? Então você tem lá, você entra ou texto ou voz, né? Então você consegue conversar lá por texto ou por voz. E a combinação aí desses dois recursos foi uma das coisas que ganhou muito corpo e ficou muito conhecido no mundo por conta desse modelo, né? Tanto síncrono quanto assíncrono, que é trabalhado dentro de um ambiente de realidade virtual. Né? Ele tem diversas informações de cartões que você pode pôr, mas nesse momento a ideia é a gente seguir em frente aqui e não falar do Second Life. Vamos voltar aqui para a nossa interação aluno-professor, tá certo? Então, para voltar aqui na nossa interação aluno-professor, qual que é a proposta que eu quero deixar hoje para vocês? Primeiro, nós temos mais aí 20 minutos de aula. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é fazer a leitura. Eu deixei aqui no ambiente Moodle um texto complementar chamado Educação à Distância, Sistemas de Aprendizagem Online. Quero que vocês façam a leitura dele. É um texto bem pequeno, tem 3 páginas, tá? Ele é um texto simples e eu vou deixar dentro de um fórum que eu estou criando agora. Vou colocar 3 atividades ali dentro, 3 perguntas. O que eu quero que vocês façam? Que vocês respondam a essas perguntas, tá certo? Não precisa copiar texto, não precisa copiar pedaço do artigo. Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês e depois que vocês façam, peguem uma das respostas dos colegas e melhore essa resposta ou acrescente alguma coisa nessa resposta. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui dentro do fórum essa proposta de atividade e a gente vai fazer, vamos começar ela agora, de novo, aquela atividade que a gente vai entregar até amanhã às 21. Então, a gente começa ela agora, tá? E depois a gente termina até amanhã às 21 horas, a gente consegue finalizar. Tá? Então, eu vou colocar as regras do jogo agora e vou colocar aqui o link para vocês poderem acessar. Deixa eu já voltar aqui pegar o link. Eu já vou mandar aqui no chat para vocês. Deixa eu copiar esse endereço aqui. Vim para o chat. Deixa eu ver aqui como é que tá rolando. Deixa eu ver. O que era fórum que estava aberto até hoje? Tá, o fórum que estava aberto até hoje era aquele outro fórum, né? Para a gente poder fazer a atividade de fórum que nós falamos lá atrás, né? Deixa eu ver, vi agora que tinha algo no fórum, no entanto, não tem. Então, não tem nada, Dionísio. Estou colocando agora. A pergunta se eu não vou compartilhar minha tela. Hoje eu não vou compartilhar minha tela. Hoje vocês vão ter que ficar vendo para minha cara. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o link do texto. Ó, o link do texto está aqui. A gente vai fazer essa leitura. Daqui 10 minutos a gente volta. Eu vou continuar aqui, tá? Não vou sair, não. Vou ficar aqui. Eu vou criar 3 atividades ali dentro desse fórum que nós temos no Moodle. Tá? Eu já deixei lá disponível. E a gente vai trabalhar essas atividades. Eu vou colocar aqui na regra do jogo no fórum, para que a gente possa trabalhar essas atividades entre hoje e amanhã, tá bom? Aí amanhã eu fecho essa atividade. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então o link está aí. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto daqui 10 minutos, ó, 21h44 agora. Hora que for 21h54, 55 para a gente poder arredondar, eu volto a chamar vocês para a gente poder. Eu vou colocar as atividades aqui e aí a gente volta a fazer o complemento para finalizar a ideia de hoje e que vocês possam aí fazer as respostas do fórum hoje novamente nesse novo fórum, tá bom? Eu estou por aqui, qualquer coisa é só me chamar.
Professor, O que você escreveu? professor, professor, Ó, teacher, teacher, bunda. professor, Uma menina que você pode chamar e mandar. Ó, pessoal, acabei de colocar então a primeira questão do fórum, tá? Vocês podem acessar o fórum, tem lá a questão um e podem já começar a fazer a resposta da questão um, tá ok? Depois da leitura, claro. Nós temos aí mais 4 minutinhos para leitura.
Oi, Luciana, pode sim, pode fazer até amanhã, tá? A ideia é que vocês façam a leitura. Eu estou soltando aqui as três questões, e aí vocês podem fazer até amanhã, às 23, que é o nosso combinado, né? Começa hoje e a gente finaliza amanhã, tá bom? Depois só confirmem para mim se vocês estão conseguindo entrar na questão que eu estou perguntando e se consegue escrever alguma coisa lá. A Jadinza falou que só conseguiu começar a ler quando coloca no grupo. Coloca no grupo o quê? No grupo do WhatsApp? Dá para escrever? Sim? Beleza, beleza. Conseguiu entrar, beleza, ótimo. Tá bom, então. Eu vou criar aqui, então, a terceira questão, e aí a gente vai trabalhar até amanhã essa questão, tá bom? Depois a gente vai trabalhar em cima dela. Beleza, então. Legal, legal. Muito bem. Então, eu soltei lá a última questão, tá certo, gente? Então, o texto, terminem a leitura do texto, leiam mais de uma vez, aí duas, três vezes, para a gente poder entender bem a respeito dele, tá? Ele é um texto curto, tem 3 páginas. Eu peguei pouquinho justamente para a gente poder ler bem isso, tá? E vamos fazer a interação no fórum, e aí eu vou conversar com vocês via fórum também, então, conforme vocês vão colocando, eu vou fazer as respostas para a gente poder criar um sistema de interação ali entre aluno-aluno, aluno-professor, que foi o que a gente conversou na nossa aula de hoje, tá certo? Oi, Emily. Você perguntou se eu vou fazer mais uma para colocarmos a resposta modificada.
Na verdade, a gente vai conseguir, eu vou habilitar aqui para a gente conseguir conversar diretamente pelo fórum, tá? Diretamente por ele, sem precisar criar uma resposta modificada, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora para a gente poder dar sequência, a ideia, então, depois dessa leitura do texto, é que vocês então façam respondam ao, ao fórum, tá? As 3 questões, e a gente vai fazer a mediação desse fórum. Vamos trabalhar um pouquinho com mediação, lembrando sempre da proposta, tá? Peraí, acho que a Renata tá falando comigo, mas eu tô sem som. Peraí, Renata, vou colocar o fone. Você tá falando comigo? Pode falar. Não? Não tá? Tá bom. Ah, beleza. Então para a próxima aula, a gente volta a trabalhar um pouquinho. Eu vou trabalhar com vocês sobre, de novo, interação aluno-professor, professor-aluno, e também as outras interações, só que aí usando ferramentas para isso, tá? Então, hoje o que a gente viu foi uma interação aluno-professor, aluno-aluno, e a gente consegue fazer a primeira aula a respeito de interação entre aluno e professor, tá? A Emily está perguntando se eu posso ficar para ajudar a entrar na biblioteca. Posso, Emily? Você não está conseguindo acessar? Não, ajudo sim, não tem problema. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui na tela. Eu coloco aqui na tela e mostro como fazer. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui na tela que eu acho que já ajuda. Pro, eu não consigo porque assim, eu não lembro a minha senha e quando eu coloco para lembrar a senha, eles pedem meu e-mail. Aí quando eu coloco o e-mail, fala que não tem e-mail Certo. E você está usando pelo telefone ou pelo computador? pelo telefone. Pelo telefone? Tá, vamos lá. Vamos tentar fazer. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
eu tô no computador, mas depois eu faço o teste pelo telefone para ver se o que eu tô falando aqui vai funcionar também para você aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela do Moodle. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o acesso. Você está usando acesso via aplicativo, Emily? É um aplicativo que você está usando da biblioteca? Sim. Certo. Eu sei que eu ouvi falar, não tenho certeza, mas parece que tem algum problema com relação ao e-mail. Na hora de você colocar o e-mail, ele dá esse erro mesmo. Parece que você consegue resgatar. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu vou perguntar para o professor que é responsável por isso, que ele falou para mim a respeito disso há umas 2 semanas atrás. Tinha algum tipo de problema que estava sendo resolvido. Então eu vou ver com ele o que pode estar acontecendo. Uma outra forma de você acessar, você está vendo a minha tela agora aqui, aqui em cima, né, em Biblioteca Virtual. Você pode clicar e ele vai abrir a biblioteca. Então aqui o que ele faz? Ele já acha o seu usuário, ele já vai achar a Emily aqui no mundo da fundação, e ele já vai trazer, ó, ele vem para a biblioteca já com o seu usuário, tá vendo aqui, ó? Diogo Augusto. Então ele já vem aqui com o seu usuário preparado para as pesquisas que você queira fazer da biblioteca, tá certo? Uma outra forma de você acessar, deixa eu voltar aqui. Aí uma segunda maneira de você acessar é também nesse botãozinho que eu deixo disponível aqui na nossa aula, ó. Acesso à biblioteca virtual. Aqui também, clicando aí, abre uma nova página. Olha só, vou compartilhar essa nova página, que é a biblioteca, e ele já vem também, ó, com o Diogo Augusto aqui em cima, logado já da Fundação Santo André, tá vendo? Ó, meu perfil. Então, Diogo, já traz aqui as informações, tá vendo? Então, ele já faz essa homologação. Por isso que pelo navegador é mais fácil do que pelo aplicativo. O aplicativo, Emily, eu vou precisar fazer uns testes e eu te falo como que é a melhor forma de fazer lá, tá? Alguém está com alguma dúvida para acessar também a biblioteca? Eu já deixo esses espaços, tanto lá em cima, quanto dentro da nossa disciplina, que é para facilitar para vocês também, tá? Então, o acesso... A Simone também está com dificuldade. Você viu, Simone? Você viu como é simples acessar? Então, tem ali separado, né, já o espaço da biblioteca, é só clicar. Mas para isso funcionar, vocês precisam estar com o login ativo dentro do Moodle da Fundação. Então, você precisa entrar no Moodle da Fundação, e aí depois você clica no link da biblioteca, que ele vai... O sistema, ele entende que você está vindo da Fundação, e ele já coloca você dentro da biblioteca da Pearson lá, com o usuário da Fundação, tá bom? Caso seja primeiro acesso de vocês, né, a primeira vez que está entrando, ele vai pedir para que vocês façam um breve cadastro, tá? Muito simples, com nome, CPF, telefone, e-mail, e terminando esse acesso, ele já vai para a página também, igual essa página que você viu com o meu nome, tá? Eu acabei fazendo, eu vou até pesquisar, deixa eu parar aqui. Eu vou até pesquisar, que eu tenho um vídeo que eu fiz, que eu acho que pode ajudar vocês nesse sentido também. Eu vou procurá-lo aqui, e vou procurar, inclusive, agora. Se eu encontrar, eu já coloco lá no Moodle para vocês também. Até para vocês terem acesso lá, tá? Porque eu fiz para a gente colocar naquele trilha zero do aluno, né? Mas ainda não foi para lá, tá para entrar para lá já. Mas eu acho que a gente eu posso deixar disponível para vocês. Eu vou pesquisar aqui nas minhas coisas, que agora não está muito fácil, mas eu vou pesquisar e eu mostro para vocês também esse vídeo, tá? Eu disponibilizo com vocês. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, a gente vai finalizando. Na semana que vem, a gente dá continuidade ao processo de interação entre aluno e professor, professor-aluno, tá? Se alguém tiver ainda dúvida com nota, com alguma atividade que está faltando, me procurem lá pelo chat do Moodle ou pelo WhatsApp mesmo, para a gente poder
ajudar, tá? Eu sei que tinha uma aluna que eu não lembro o nome agora, que estava com dificuldade de fazer uma atividade lá, atividade do vídeo pelo celular, tá? Eu não esqueci de você, eu vou dar uma olhada para a gente poder, para eu te ajudar no sentido de fazer essa atividade, tá bom? Ah, foi você, né, Emily? Ah, beleza. Então, eu não esqueci de você, tá vendo? Eu só não lembrava seu nome. Ah, você conseguiu me mandar pelo e-mail. Fechado, então. Beleza. Então tá ótimo. Então tá bom, pessoal. Valeu. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.